A questão da literária e da forma com que Samuel é escrito é mais para ajudar a gente a ter um entendimento melhor quando a gente entra dentro das histórias, porque estas questões de contraste, de justa posição, elas vão acontecer muitas vezes ao longo da história, tá? E isso ajuda a trazer um entendimento muito importante, porque a gente vai ver a questão da escolha de Saul e depois da escolha de Davi. Isso vai ter um impacto até na escolha dos reis, tá? E a gente vai ver um pouquinho disso mais lá para frente. Mas, falando aí do período de Juízes, agora melhorou o tamanho, né? Melhorou? Isso! Então, esse é o tamanho, já sei que esse é o tamanho para ficar bom. Bom, então olha só, entendimento aí do período de Juízes, tá? Os povos vizinhos não haviam sido totalmente expulsos da terra. Abre sua Bíblia lá em Juízes 1:19. Esteve o Senhor com Judá e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Então, ao longo da história de Juízes, você vai ver muitas vezes isso acontecer. Conquista, mas não conquista direito, porque sempre tem alguma coisa que chama a atenção do povo e o interesse deles. Aliás, até no período da conquista, quando existe ali, depois que Josué entra ali em Jericó, na segunda cidade que eles avançam, que é Ai, para conquistar Ai, tem um cidadão lá que faz o favor de pegar. Deus fala, não é para pegar nada, o cara vai, pega, esconde, um horror, tá? Então esse interesse sempre pela sua, mas isso é outra história, Juízes, não vou entrar em história de Juízes, tá? Mas é legal falar. Juízes é um período bem interessante, tá? Sumiu de novo. Daqui a pouco volta. Bom, segundo aspecto importante do período de Juízes é que os pais não ensinavam os seus filhos. Olha lá Juízes 2:10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Você vai ver isso acontecer em 1 Samuel, com Elias, o Eli e os filhos dele. Você vai ver isso com Samuel e os filhos, tá? Característico forte desse período de Juízes é justamente os pais não ensinarem os filhos, tá? E isso vai trazendo consequências, gente, severas depois, tá? Outro aspecto de Juízes, cada um fazia o que queria. Vai lá para o final de Juízes, Juízes 21:25. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Então, além de não ter rei, cada um fazia aquilo que queria. Tá? Ou seja, tudo errado, né? Tá? Eu na cabeça eu vou e faço e pronto, acabou. E pela falta de liderança, isso era muito evidente, tá? Já falei sobre não havia rei em Israel, e Deus nesse período era o rei de Israel. Isso vai ser importante para a história. Agora vai lá para 1 Samuel 8:8. A gente vai ver um pouco mais sobre isso, mas é legal já dar esse marco aqui, ó. Samuel 8:8. Vamos ler o 7 também, tá? Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje. Pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti.
Tá? Então, o povo ignora o reinado de Deus. E depois Deus vai dar todas as advertências através de Samuel e tudo. E aí o povo fala, não, eu quero isso, mas nós vamos mais para frente. Aguenta aí, tá? Oi. Sim. É isso aí. Vamos falar mais disso aí. Exatamente. Isso aí, nós vamos falar mais para frente sobre isso, porque são alguns marcos importantes, por isso que eu estou fazendo questão de passar por aqui, tá? As nações vizinhas possuíam reis. Então, sempre quando você olha para a história de Juízes, você vê em vários momentos o rei dos cananeus, os reis dos amonitas e por aí vai. Então, o povo ficava fazendo o quê? Dava uma olhadinha. Olha, lá tem um rei, lá funciona, né? Dá certo ali, ó. Ali é bom. Interessante isso, né? Ali é bom, ali é melhor. Parece que as coisas funcionam melhor lá, né? Guarda isso aí, porque nós vamos falar mais sobre isso. E a idolatria dos vizinhos contaminavam o coração dos israelitas, tá? Juízes 2:3 vai falar sobre isso. Eu não vou conseguir ler todos os textos naturalmente, tá, gente? Mas todos eles estão referenciados aqui. Só é importante você entender isso. Tanto que Deus fala aqui em 1 Samuel 8, que ele fala assim, né? Então, ó, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Então era meio que característico do povo ignorar Deus e servir outros deuses, tá? Parece que essa história meio que se torna ainda cíclica, né? Parece que ela ainda se repete nos dias de hoje, tá? Período de Juízes é um período muito característico e muito marcante na história de Israel, mas que traz para nós ensinamentos extremamente sérios e profundos a respeito do nosso relacionamento com Deus. Com Deus. Tá? Bom, então o grande resumão aí de Juízes o problema de Israel era a constante falta de lealdade a Deus, acompanhada da falta de fé em sua capacidade de cumprir as suas promessas. Como resultado, Israel, pouco depois da morte de Josué, começou a sincretizar sua religião com a dos vizinhos cananeus, adorando Baal e Astarote, e um círculo vicioso de corrupção, desobediência, opressão, livramento e apostasia renovada. E aí, no meio dessa história, no meio desse contexto todo aí de bagunça, de sincretismo religioso e dessa mistureira toda aí, surge então o grande Saul, o bonito Saul, o bonitão Saul, tá? Porque Saul não era só um cara bonito, ele era bonitão, gente. Saul era bonitão. Tá? E a Bíblia deixa isso muito claro. O cara era bonito, tá? Pensa num cara bonito, além de mim, tá? Porque além de muito modesto, gente, e humilde, eu sou simplesmente o máximo, certo? Eu sou muito humilde, né? Mas Saul era um cara... Davi também é bonito, tá? Mas Saul era bonito, hein? Pensa num pitelzinho que era Saul. Pitelzinho, tá? Mas vamos lá. Olha só, 1 Samuel 8, que vocês já estão abertos aí, né? Vamos fazer a leitura rapidinho de 1 Samuel 8? Vocês estão comigo aí em 1 Samuel 8, sim ou não? Sim? Então, olha só, eu vou fazer a leitura de 1 Samuel 8, que a gente vai trabalhar bastante aqui, tá? Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele.
Antes se inclinaram à avareza e aceitaram os subornos e perverteram o direito. Tá vendo aí o contraposto aí? Tá? Então um fazia o que Deus queria e os filhos faziam aquilo que Deus não queria. Tá? Então os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Então, velho, e aí entra um novo na história, tá? Eu vou sempre tentar chamar a atenção para vocês desses contrastes ou das justas posições, para vocês verem o quanto o entendimento disso ajuda no estudo do texto, tá? Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel, gente, ficou irado, tá? Irado. Como assim? Vocês estão pedindo um rei? Por que isso? Que isso agora? Né? Mas aí Samuel falou: tá bom, eu vou falar com o Senhor. E ele foi falar com o Senhor. Orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti. Olha que importante isso, hein, gente? Por que Deus está falando isso? Quem que foi que colocou Samuel no lugar de juiz ali? Foi Deus. Quando o povo se rebela contra Samuel, eles estão se rebelando contra aquilo que Deus colocou para liderá-los. Por isso Deus diz aqui: Pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez, desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz. Porém, grife essa palavra porém, porque ela é importante. Tá? Porém, contudo, com todavia, entretanto, né? Olha, presta atenção, adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Então, vocês me ignoraram. Então, o problema, Samuel, olha como Deus trata Samuel, tá? Relacionamento muito jóia. Samuel, o problema não é com você não, cara. Fica tranquilo. O problema deles é comigo. Eles estão me ignorando. Eles estão me deixando de lado. Eles estão querendo tomar as suas próprias decisões. Eles estão querendo escolher aquilo que é melhor para eles. Tudo isso está implícito aí dentro dessa história de deixar o problema deles não é com você, mas comigo. Porém, eu vou dar autoridade para esse cara. Eu vou colocar ele lá, mas eu vou dar autoridade para ele. E presta atenção, 10 aí, Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei. E disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros para que corra diante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vizinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e o empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós lhe serei por servos. Então, naquele dia,
clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhidos. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Presta atenção no que vocês estão pedindo. Presta atenção no que vocês estão pedindo. Porque vocês estão pedindo e vocês vão receber o que vocês estão pedindo. Mas vocês vão pedir depois ajuda e eu não vou ouvir. Deus está dando uma advertência clara, hein? Presta atenção no que vocês estão pedindo. Lá na frente da história, quando a gente for lá para falar a respeito de Salomão, né, depois que Salomão morre, o filho dele faz uma lambança danada aí. Tá? E o povo fica... Mas isso está mais lá para frente. Mas é importante a gente olhar para essas conversas que estão acontecendo agora, aqui, para a gente entender as consequências dessas escolhas lá na frente. Eu estou querendo chamar a atenção disso, porque nós somos assim também. Ah, mas eu quero, parece criança birrada, né? Birrenta, né? Eu quero, né? E Deus vai dando as advertências. Não, presta atenção, né? Interessante essa história de orientação, advertência e teimosia e insistência, né? A gente está doente em casa, todo mundo meio ruim, meio baleado, né? E aí eu falei assim para os dois lá. Olha, quando a gente está doente, o que você tem que fazer? O que todo médico diz para você que você tem que fazer quando você está doente? Cris, repouso, certo? Descansa. O corpo precisa de energia para combater os processos inflamatórios, infecciosos do corpo. Tem que fazer repouso, né? Mas, filho, escuta. Não escuta, né? Certo? E vai para cá, vai para lá, e não sei o quê. E, mas o pessoal vai, então eu vou. E eu falo, né? Repouso. Porque se não descansa, depois você fica ruim. E piora. Né? Porque o corpo precisa do descanso. O descanso é fundamental, mas não escuta. Daí, gente, não escuta, o que acontece? O problema não surge na hora, certo? Ele aparece mais para frente. Fica ruim, muito ruim. Tá? Deus dá advertência para o povo e fala assim, ó, presta atenção. Vocês estão pedindo, e olha como Deus é cuidadoso e zeloso. Deus é cuidadoso e zeloso. Quando eu olho para a forma carinhosa, amorosa com que Deus me trata, eu não tenho coragem de reclamar quando os problemas surgem sobre a minha vida. Porque a maioria dos problemas que eu tenho são causadas por mim, pela minha teimosia, pela minha rebeldia, e porque eu quero, como uma criança mimada e birrenta. E Deus fala, não, sossega. Se eu te pus aonde você está, fica quieto aí. Para de ficar olhando para o vizinho, para a grama do vizinho do lado, achar que lá é melhor, mais bonito, e que tudo é maravilhoso. Porque a gente não conhece as histórias. Então a gente olha para o lado e acha que aquilo que está ao nosso lado é melhor do que aquilo que a gente tem. Aliás, muitos casamentos são desfeitos por conta disso.
Porque a impressão de que a grama do vizinho é melhor do que a nossa. E Deus está dando uma advertência clara aqui. Presta atenção, vocês vão pedir um rei, esse cara vai dominar sobre vocês. E vai oprimir vocês. E depois vocês vão vir pedir ajuda, e eu vou falar, agora aguenta aí a tua escolha, porque foi vocês que me pediram isso aí. Agora aguenta o tranco. E aí a gente reclama, acha ruim quando as coisas não acontecem direito na nossa vida, ou quando começa a surgir outros problemas em decorrência das nossas escolhas, ou quando a gente força a barra com Deus. Jovens, né, bem característico no período aí da juventude, não, eu quero namorar com ela, eu quero namorar com ele, porque é a pessoa certa e tal. Olha, não está na hora, espera um pouco, olha outro contexto, entende a história maior, porque o problema não vai ser agora, o problema vai aparecer lá na frente. Lá na frente é que vai dar a zica. Lá na frente vai estourar o problema. Porque é isso que Deus está falando para o povo aqui. Presta atenção. O problema não é na hora que eu botar o rei. O problema vai ser lá na frente. A hora que esse cara dominar sobre vocês e começar a fazer o que ele quer, vocês vão ter que aguentar o tranco. E aí não reclama. Porque foi a escolha que vocês estão fazendo. A escolha é de vocês. Depois vocês vão vir reclamar para mim e achar que está ruim. Vocês estão entendendo, gente? Como a história do povo de Israel é muito semelhante à nossa história. Então, olha o quanto a gente aprende no meio desse contexto todo. Muito bem, mas continua. Agora, o versículo 19 é o ápice disso, tá? O 19 é o ápice. Porém, o que o povo fez? Não atendeu a voz de Samuel e disse, não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. Quem disse para o povo que eles eram como todas as nações? Quem falou isso para eles, que eles eram como todas as nações? Quem disse para mim e para você que nós somos como todo mundo? Quem disse que nós temos que ter tudo que o mundo tem? Cristo é suficiente para nós. Deus precisa ser suficiente para nós. O que Deus nos dá tem que ser suficiente para nós. Aquilo que recebemos de Deus tem que ser suficiente na nossa vida. Mas nós falamos, queremos ser como todas as nações vizinhas. É isso. Para que sejamos também como todas as nações, o 20, o nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Olha só, aqui ainda existia o espaço de negociação. Certo? Sim? Sim. Então, sim. Sim, existe, assim, lembra que quando você olha para o período de Juízes, como que as coisas funcionavam, né? O povo era oprimido pelas nações vizinhas, porque eles estavam fazendo tudo errado. Aí eles falavam, Deus ajuda, Deus levantava um juiz, esse juiz ia lá, ele era um libertador, esse era o papel dele, tá? Mais do que um líder religioso, ele era muito mais um libertador, era um juiz com uma função muito mais militar do que espiritual.
Quando então você tinha a libertação, aí o que o povo fazia? Relaxava, falava assim, agora está tudo bem, então vamos voltar a fazer tudo aquilo que a gente queria de novo. Aí o povo era oprimido de novo, Deus mandava outro povo, vinha, oprimia, e aí de novo. Você não tinha essa característica de juiz passar o juizado, vamos dizer assim, para os filhos. Não era essa uma prática do período de juízes, tá? Muito pelo contrário, a aliança deuteronômia, ela trazia muito mais a ideia de que os pais tinham que ensinar os filhos. Isso era o que tinha que ter sido cumprido, que não acontecia. E aqui a gente vê que mesmo Samuel tendo todo esse relacionamento com Deus, ele não fez aquilo que era importante ser feito, que era ensinar os seus filhos os caminhos do Senhor. E aí os filhos são corruptos no coração, assim como foram os filhos de Eli também. E eu não me lembro de nenhum outro relato onde um juiz passava o juizado para os seus filhos. Isso foi uma coisa que Samuel fez. E eu acho que isso teve uma consequência muito grande, tá? Muito grande. Samuel, e é interessante, né? Cada vez que você olha na história onde Deus não é consultado e as pessoas tomam as suas próprias decisões sem consultar Deus, dá zica. Tá? E Samuel não consulta Deus para colocar os filhos. Ele coloca eles como juiz. E isso vai trazer problemas. Tá? Mas é só uma avaliação assim superficial, tá? Não sei se respondi a sua pergunta. Bom, 22. Então o Senhor disse a Samuel, atende a sua voz e estabelece-lhes um rei. Samuel disse aos filhos de Israel, volte cada um para a sua cidade, tipo, acabou a conversa aqui. Acabou o papo, tá? Então algumas coisas marcantes aí, ó. Primeiro, Samuel tá velho, né? Os filhos de Samuel eram maus. Gente, é uma vergonha, né? Uma vergonha. Tá? Os filhos de Samuel eram uma vergonha. Característico do período de juízes. Os pais não ensinavam os filhos. Vocês percebem o quanto isso tem uma seriedade enorme. Enorme na história de Israel? Enorme, gente. Lá atrás, Deus fala para Moisés orientar o povo. Ensina a criança o caminho que deve andar, e quando for mais velho, não se desviará dele. Ensina ao deitar, ao levantar, indo ao caminho. Tem uma orientação clara aí. Mas é assim, é aquela história, eu creio, então está tudo certo. E aí eu imagino que a minha fé como pai, é suficiente para que os meus filhos também tenham fé. E isso não é uma verdade. Porque não necessariamente o meu Deus é o Deus dos meus filhos. E se eu não deixo isso claro para eles, eles obedecem porque eu sou pai. E não obedecem porque Deus é pai. A obediência dos filhos, ela precisa ser em primeiro lugar a Deus. E como consequência de obedecerem a Deus, vão obedecer aos pais. Porque obedecer aos pais agrada ao Senhor. Aí lá, Efésios capítulo 6, honra teu pai e tua mãe. E parece que quando eu olho para a história hoje da igreja como um todo, a gente ainda falha muito em cima disso. Parece que a gente está meio que vivendo como o povo de juízes ali, né? Sem obedecer a Deus, sem ensinar os filhos, né? Bom, aí então, o povo sofre por causa da maldade dos filhos, e isso provoca no coração do povo uma indignação. Certo? E aí eles então se reúnem e pedem um rei. E aí Samuel então fica furioso, tal, porque eles já tinham um rei, um Deus todo-poderoso sobre eles, e eles estão negligenciando isso, né? Aí Deus então atende o pedido do povo,
dá as advertências, e mesmo assim o povo ainda insiste, dizendo, não, a gente quer um rei, vai ser assim, e pronto, acabou. Os preparativos divinos para o estabelecimento da monarquia em Israel revelam que a sobrevivência e segurança da nação não depende da monarquia em si, mas de um monarca cujo coração seja humilde e confiante perante o Deus da aliança. Entenda que a monarquia, ela já existia, porque Deus era o rei. Eles estão pedindo para substituir Deus como rei e colocar um homem no lugar de Deus. Vocês estão entendendo, gente, a troca que eles estão fazendo? Não, é legal aí tudo isso, né? Mas funciona melhor assim. A gente, detalhe, quem está pedindo e vai se reunir com Samuel são os mais velhos, são os anciãos. Eles estão indo pedir um rei. Idade não necessariamente é sinal de sabedoria, hein, gente? Tá? Idade não necessariamente é sinal de sabedoria. Ou eu aprendo com os erros que eu cometo na minha vida, e aí quando eu me torno mais velho, eu faço melhores escolhas, ou eu viro um velho bobo, que não sabe nem o que está pedindo, parece uma criança. Tá? E eles estão substituindo Deus, o rei, o soberano, o todo-poderoso, e pedindo para colocar um homem no lugar de Deus. Isso é um absurdo. Um absurdo. É a escolha mais tola que qualquer um pode fazer na sua vida. Substituir Deus por outra pessoa. Mas a gente faz isso. Muitas vezes. Coloca o cônjuge no lugar de Deus na minha vida, coloca os filhos no lugar de Deus na minha vida, coloca o emprego no lugar de Deus na minha vida, coloca coisas no lugar de Deus na minha vida. Eu vou substituindo Deus por diversas coisas, vou substituindo Deus por diversas coisas e pessoas na minha vida. Eu vou colocando outros no lugar de Deus. E isso traz consequências lá na frente, gente. Bom, aí surge então o bonitão Saul. Esse Saulzão, hein? Bonito. Aqui eu pedi para a inteligência artificial gerar uma imagem de Saul. Foi um sufoco para chegar nessa imagem aí, né? Mas eu fui testando, né? Ah, eu quero o rei Saul. Aí me botava um cara de barba, tal. Não, mais novo. Aí uma cara de menininho. Falei, não, mais ou menos ali com 30 anos. Aí botava um cara, não gostei, eu quero que ele seja mais alto, né? Que fique em destaque e tal. Eu cheguei mais ou menos aqui, essa é uma imagem gerada pela inteligência artificial, né? Mas ficou legalzinho até, né? Eu gostei, tá? Bom, oi. Isso. Então, assim, a questão a respeito do rei, é óbvio que a motivação ali é errada, né? Eles estarem pedindo o rei. Agora, pensando numa questão mais da soberania de Deus. Porque, pela história, né, a gente vai ver que a história da redenção vai, de uma certa forma, culminar no rei. Sim. Uma pergunta, será que tudo isso Deus está permitindo, tá? Porque realmente ele visa um plano ali dentro dessa história da redenção que culminaria em um rei. De qualquer forma, teria que vir um rei. Sim. Mas quem é o rei que é soberano sobre todos? É o rei Jesus. Percebe? Então, assim, o estilo teocrático... Isso, a teocracia, ela existe ao longo de toda a Bíblia. Porque Deus não deixou de ser rei soberano sobre a história e sobre todo o povo. Ao longo da história, Deus vai mostrando que o povo vai tirando Deus da jogada. E isso vai acontecer várias vezes.
Aliás, isso acontece até hoje. Até hoje a gente ainda continua substituindo Deus e tendo as consequências. A história de Saul, a história de Davi, mas principalmente a história de Saul, porque Deus agora então vai escolher o seu ungido. Lá na frente, na próxima aula, a gente vai ver que Deus se arrepende disso. Mas isso eu deixo para a próxima aula. Aí essa daí vai ferver. Então vamos lá. Mas percebe? Tá? A soberania de Deus está presente ao longo dessa história e as permissões de Deus, elas fazem parte do processo de ensino e preparo do povo, principalmente para nós hoje. Tá? Sempre apontando para Cristo lá na frente, né? Bom, então quem era Saul? Um benjamita, tá? E a tribo de Benjamim, ela tinha se tornado a menor das tribos, a gente vai ver isso, tá? Ele era rico, porque o pai dele tinha muito dinheiro, aliás, o pai dele era rico e muito influente. Ele era um cara jovem, como vimos, um cara bonitão, pitelzinho, tá? E a Bíblia diz que ele era o mais alto de todos os israelitas, tá? Fugiu aí a projeção, desapareceu aí, depois vocês me acodem aí, gente. Tá? Pessoal da técnica aí. Aí, muito bem. Jóia, voltamos. Veja lá 1 Samuel, olha só, versículo 1. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía todo o povo. Pensa num cara bonito, hein? Alto. Um deus grego. Pensa só, olha só, gente. Bonitão. Alto. Pitelzinho. Deus grego. Um pitelzão, então, né? Alto. Bonito. Olha só o perfil, hein, gente? Esse é para casar, não é não? Alto. Bonito. Rico. Da hora, certo? Só que ele era de uma tribo, que era a tribo de Benjamim. Aliás, essa história da tribo de Benjamim é uma história triste. Tá? Lá em Juízes, quando você vai lá para o final, Juízes 19, nós não vamos ler, porque é uma história comprida, mas um levita pega uma mulher, vai para a cidade de... Esqueci o nome da cidade, meu Deus. Gibeá, vai para Gibeá. O povo lá era mau. O cara está fazendo uma viagem que ele nem deveria ter feito. Tá? Aí ele chega lá na cidade, ele vai dormir na praça. Aí ele vai dormir e aí um senhor vem e fala, não dorme aí não, porque não é seguro, vem, dorme em casa. Aí uns caras ruins batem na porta, falam, queremos ter relações com ele. Aí o cara fala, não, leva a minha filha, leva a concubina dele. Aí eles entregam a concubina, essa mulher é violentada à noite. Depois ela volta destruída, é jogada na porta do cara, ela morre. Aí ele pega ela, coloca em cima do jumento, leva de volta embora para casa. Chega lá, ele corta ela em pedaços, distribui entre as tribos e fala, olha o que esses caras fizeram. Os caras ficam, assim, irritadíssimos com essa história. Gente, é uma história horrível, tá? Horrível. É aquele tipo de história que não dá para você contar para as crianças, né? Não, cortar... Olha, filhinho, deixa eu explicar. Pegaram a mulher e cortaram os pedacinhos dela, levar... Não dá, né? Complicado, certo? Aliás, contar a história bíblica para criança é um negócio desafiador, né? Aí os caras ficam irritados com isso. Eles se juntam, vão contra a tribo de Benjamim e praticamente exterminam a tribo. Tá? Porque era uma tribo ruim,
praticamente exterminam até. Aí eles se arrependem do que fazem, falam, não, precisamos dar um jeito de restaurar isso aí, tá? Vamos dar as nossas filhas para os caras, porque uma turma consegue fugir, vamos dar, porque daí, senão a tribo, a gente fez uma promessa que ia estar todo mundo junto, e a gente está destruindo os caras, não pode ser assim, então dá lá, tal. Enfim. Dessa tribo aí é que surge Saul. Desse contexto todo é que aparece Saul, um benjamita, da cidade, inclusive, onde aconteceu toda essa tortura. Tá? Ele vai falar depois para Saul, não, eu sou o menor do clã da tribo e tal, só que isso é uma humildade meio falsa, porque o pai era rico e influente, e aí ele fala, não, eu sou o menor do clã, menor das tribos aí, pequenininho, né, tal, e não é bem isso, tá? Bom, é interessante porque Samuel, quando olha para Saul, ele fala, Pitelzão, hein? Pitelzão. E Samuel meio que vai usar essa referência de Saul quando ele vai escolher depois Davi. Tá? Porque lá na escolha dos filhos de Jessé, quando ele entra na casa, ele olha o primeiro mais velho e fala, esse é o cara. Bonitão, fortão, daorinha, né? Eu quero esse aí. Aí Deus fala assim, porque o homem olha o exterior. Olha de novo, gente, a contraposição, mas Deus olha o coração. Não é assim que se escolhe. Tá? Muito bem. Aí nós vamos ter depois, gente, a intervenção divina aí. Olha só o versículo 3. E essa história é interessante, né? Então, extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul, disse... Versículo 3. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho, toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Essa jumenta aí, ela tem um papel importante nessa história. Porque ela é extraviada com o propósito de produzir um encontro entre Samuel e Saul lá na frente. Tá? Pois ela vai ser resgatada, vai dar tudo certo, mas esse extraviar é um extraviar proporcionado por Deus, conduzido por Deus. É Deus intervindo dentro dessa história. Bom, o servo vai indicar então o homem de Deus. Interessante que você olha aí, olha lá comigo o versículo 18, tá? Porque depois vai ter o encontro entre Saul e Samuel, e olha só o que Saul fala. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse, mostra-me, peço, onde é aqui a casa do vidente. Gente, Saul não sabia quem era Samuel. Pensa, se Samuel tinha o papel de dar a direção para o povo como juiz, Saul estava longe de reconhecer isso. Tá? Estava longe. Isso não significava que as orientações e aquilo que era passado não necessariamente não chegavam até eles. Tá? E também Samuel não fazia live, né? Então, o povo de Israel, hoje estamos aqui para falar da lei do Senhor, tal. Então, os caras estavam distantes, não necessariamente você tinha a oportunidade de ver as pessoas pessoalmente, presencialmente, mas o nome Samuel era um nome extremamente forte e relevante dentro do povo. E Saul não fazia a menor ideia quem era. Tá?
Isso vai ser importante lá na frente. Bom, Deus então revela a Samuel sobre Saul, promove esse encontro, e aí você tem então Samuel preparando Saul para todas as comunicações que viriam lá na frente, tá? Olha só o verso 20. Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as tribos de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Né? Então, não, olha, mas, cara, o pai dele era rico e influente. Essa falsa humildade de Saul, essa característica dele, ela vai se apresentar lá na frente, porque isso meio que está incutido dentro do coração dele. Tá? Bom, a unção de Saul vai acontecer lá no capítulo 10. Vocês me dão mais 10 minutos, sim ou não? Sim? Sim ou não, gente? Sim ou não? Sim? Então tá bom. Aqui a unção é bem importante, tá? Olha só. Samuel, no capítulo 10, versículo 1, unge então Saul como líder do povo. Tomou Samuel um vaso de azeite, lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Então aqui você tem a unção de Saul como o líder da nação. Como líder da nação, tá? E aí, Samuel vai dar 3 sinais para Saul. 3 sinais importantes, tá? Olha só o versículo 3. Quando dali passares adiante, chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outros 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá, Eloim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. 3 detalhes importantes desses sinais. O primeiro, gente, quando Samuel fala que Saul deveria encontrar esses homens, e eles dariam os animais que tinham sido encontrados, está no versículo 2, os animais que vocês estão correndo atrás, eles foram encontrados, e você vai, ali é o primeiro sinal. Ali, Deus está dizendo o seguinte para Saul: presta atenção, Saul, porque eu estou te ungindo como rei, e se você confiar em mim, os teus problemas vão ser resolvidos. Esse é o primeiro aspecto importante disso. Depois, você tem ali os peregrinos a caminho de Betel, que vai falar a respeito dos pães e tudo, e ali Deus está falando: presta atenção, porque Deus vai suprir todas as suas necessidades. Deus, ele te coloca como rei, mas ele resolve os conflitos, ele supre as suas necessidades, e por fim, Saul vai encontrar agora um grupo de profetas, e o Espírito do Senhor vai se apossar de Saul. E ali Deus está dizendo para Saul: eu estou com você. Eu estou com você, cara. Eu te ponho lá, mas eu supro as suas necessidades, eu resolvo os teus problemas, e eu vou fazer tudo o que você precisa. Está tudo certinho. Se você confiar em mim, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Olha só, Deus preparando Saul para colocá-lo naquela posição de rei.
e dando a ele todos os indicativos de que ele não estaria sozinho e de que Deus estaria com ele nesse processo. Aí você tem então o teste, tá? O teste ali, no versículo 8, Samuel dá uma ordem clara sobre a orientação ali em Gilgal, e aí ele diz: vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Esse é o teste. Então Deus dá todas as ferramentas que Saul precisa e dá um teste. Depois, na aula que vem, nós vamos ver se Saul vai passar nesse teste ou não. Certo? Eu vou pular essa parte da justaposição, mas é só para vocês entenderem que existe a justaposição positiva e negativa, e sempre, quando você tem uma advertência, você tem uma condenação, essa é a negativa. E a positiva é quando você tem a obediência, você tem a aprovação divina. Tá? Isso vai acontecer no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10, no capítulo 11. Tá? Conclusão. Para acabar a aula agora mesmo, tá? Assim como o povo de Israel, nós optamos muitas vezes em escolher aquilo que achamos melhor para nós e tiramos Deus da história. Não é porque a grama do vizinho é mais verde que a minha grama é ruim. Deus era o rei sobre Israel e eles podiam ter aproveitado isso. Não é porque você leva Deus a sério que seus filhos vão levar Deus a sério também. As advertências de Deus sobre nossas escolhas sempre devem ser levadas em consideração antes de pedirmos algo ou tomarmos alguma decisão. Nem sempre a primeira escolha deve servir como padrão para as outras escolhas. Precisamos sempre consultar a Deus antes de tomar alguma decisão. A soberania de Deus se mostra nos pequenos detalhes, como foi com a jumenta de Saul. Quando Deus escolhe, Ele cuida. Quando Deus escolhe, Ele supre as nossas necessidades. Quando Deus escolhe, Ele nos enche do seu Espírito, fazendo morada permanente em nós hoje e nos direcionando em tudo o que fazemos. Entenda, queridos, que Deus, ao te escolher, Ele automaticamente assume o controle da sua vida. Isso significa deixar Ele agir, e obrigatoriamente existe a necessidade de confiarmos na soberania de Deus. Não substitua Deus na sua vida por outras pessoas ou outras coisas. Deixe Deus ser soberano sobre suas vontades e decisões. Confie e busque entender o que Ele quer para você, que será sempre o melhor do que aquilo que você quer para você. Saul, até este momento da história, tinha tudo o que ele precisava para ser o rei de Israel. Tudo. Tudo, tudo, tudo. O Senhor estava com Saul. Bastava ele seguir firme nisso, que ia dar tudo certo. Na aula que vem, nós vamos entender um pouquinho mais de como acontece o auge do reinado de Saul e depois a sua queda. Tá bom? Vamos orar? Obrigado pelo tempinho que vocês me deram. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, por nos revelar a sua soberania sobre as nossas vidas. E nós clamamos a ti que não permita, Deus, que venhamos em algum momento assumir o controle da nossa vida, mas que deixemos o Senhor nos guiar e nos comandar, ser o Rei soberano sobre nós,
porque teremos a certeza, a tranquilidade e a confiança de que todas as coisas irão cooperar para o bem daqueles que te amam. Que essa verdade seja internalizada em nossa mente e que possamos sair daqui hoje com esse desafio. Oramos assim no nome de Jesus, amém. Obrigado, gente. Acabou. Semana que vem tem mais Saul, tá? Ah, tem gente nos visitando? Sim, por favor. Diga o nome de vocês aí. O senhor primeiro? Fernando. Seu Fernando, você é daqui, de Atibaia? Você é da onde? Da onde? Tá longe, hein? O senhor veio passar aqui uns dias? Então pronto, a igreja já está certa, tá, seu Fernando? Já está combinado então, tá? Maravilha. O nome da senhora? Maria. Marina. Eu sou meio surdo, viu, dona Marina? Parece que eu estou ficando velho, estou perdendo a audição. Seja bem-vinda, tá? Um prazer ter a senhora conosco. Fátima e Adão. Ó, esse foi o primeiro, hein? Muito bem. Sejam bem-vindos, tá? Um abraço calorado de todos nós. Obrigado, viu?